Graça e paz, irmãos, amém. Bom dia mais uma vez. Louvo a Deus pela vida do pastor André, pela oportunidade, pastor Velez. Louvo ao meu Deus, o eterno, Criador de todas as coisas, por mais uma oportunidade. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Está lá em Mateus 22. Vamos ficar de pé para ler o texto, em reverência à palavra. São 14 versículos. Mateus 22, a parábola da festa de casamento. Texto que tem consonância também lá em Lucas 14, do verso 15 ao 24. Lucas 22, a parábola da festa de casamento. Diz assim no verso 1. De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Verso 3, enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Verso 4, enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados, no verso 5, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. Verso 7. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Verso 8. Então disse aos seus servos: a festa está pronta. Perceba que a festa está pronta. Mas os convidados não eram dignos. Aí o foco agora muda no verso 9. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para um banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Verso 11. Mas o rei entrou para ver os que estavam à mesa. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Verso 12. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Verso 13. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua infinita graça, bondade e misericórdia. Fala a Tua igreja nesta manhã, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, Senhor, aquilo que o Senhor quer tratar conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Amém. Mateus 22. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma análise de alguns capítulos, de algumas conversas de Jesus com os religiosos da época. Jesus vem transcorrendo e debatendo com a hipocrisia, infrutuosidade, maldade e renúncia de Israel com relação ao Evangelho de Cristo. Mateus, no capítulo 8, Jesus, ao entrar em Cafarnaum, um oficial, um centurião, está com um servo terrivelmente doente, acamado. Sabe que Jesus se aproxima e diz: mestre, uma só palavra tua e o meu servo será curado. Não sou digno de que entres na minha casa. Eu sou homem de autoridade, eu tenho os meus comandados, eu dou ordem e eles obedecem. Eu tenho servos que também dou ordem e eles obedecem. Jesus diz: ó homem, grande é a tua fé. Nem mesmo Israel viu uma fé dessa. Jesus está... O que faz com que Jesus se admire é a fé daquele homem. Vai, seja feito conforme a tua palavra. Mas Jesus deixa um alerta. Lá em Mateus 8. Ele diz: muitos verão do Oriente e do Ocidente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos do reino serão lançados fora.
Jesus, ele inverte a lógica, ele diz, é por meio da fé. Os homens o tempo todo estão vindo debater com Jesus, se justificando pela lei, por aquilo que eles fazem. Jesus está dizendo, é por meio da fé. É por meio da fé. No capítulo 20, para adiantar um pouco, na parábola dos trabalhadores da vinha, a Bíblia diz que Jesus faz uma semelhança com as coisas dos céus, no reino dos céus, e diz que um dono de uma vinha saiu a contratar trabalhadores para trabalhar na vinha. Uns eles chamam de madrugada, outros às 9 horas da manhã, outros por volta de meio-dia, outros por volta de 3 horas da tarde, outros por volta de 5 horas. E ele faz um contrato de 1 denário por dia. Quando a noite vem caindo, ele chama um dos seus serventes e começa a pagar a todos. A começar pelo último até chegar nos primeiros. E os primeiros começam a se admirar. Não, nós vamos receber mais. Jesus diz, não. O contrato foi de 1 denário. Eu faço o que eu quero com o que é meu. Porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus ele está invertendo a lógica. Porque Jesus sabe que Jerusalém é infrutuosa. Jerusalém não tem mais como gerar fruto. No capítulo 21, quando Jesus vem chegando em Betfagé, no Monte das Oliveiras, ele manda 2 dos seus discípulos pegarem um jumentinho e uma jumenta. E Jesus entra em Jerusalém montado nesse jumentinho para se cumprir uma profecia. Está lá em Zacarias 9:9. Alegra-te, ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti, justo e humilde, montado sobre uma jumentinha. Quando Jesus vem entrando em Jerusalém, alguns estendem as suas capas, outros com seus ramos, gritam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E a palavra Hosana em hebraico significa salva-nos. Nós te imploramos. Jesus entra no templo, vê o templo totalmente contaminado e diz, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tem feito o quê? Covil de salteadores. Naquele momento, a Bíblia diz, aqui em Mateus 21, coxos e cegos se aproximam de Jesus dentro do templo, e ele os cura. E algumas crianças começam a gritar, Hosana ao filho de Davi. Os fariseus ficam indignados, dizem, você não está escutando o que as crianças estão dizendo? Jesus cita as escrituras. Vocês não leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor, para fazer emudecer os teus adversários e o seu vingador. Está lá no Salmo capítulo número 8, verso 2. Aí, para terminar de completar, Jesus tem fome quando vem de Betânia a Jerusalém no outro dia, e ele vê uma figueira logo cedo. E estudando sobre a figueira, interessante a figueira. A figueira é uma árvore que simboliza Israel, no Velho Testamento. Mas a figueira, é interessante a figueira. Não tinha parado para pensar nisso. A figueira é uma árvore que, muitas vezes, o fruto vem antes das folhas. E às vezes vem o fruto e as folhas juntos. Jesus se aproxima da figueira e só vê o quê? Folhas. E não existe fruto na figueira. Jesus amaldiçoa a figueira imediatamente, pastor André. E ela seca. Os discípulos ficam admirados. Jesus diz, se vocês tiverem fé, mais uma vez o elemento fé. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, não somente vocês farão isso que foi feito à figueira, mas dirão aos montes, transportem daqui e lancem ao mar. E assim será feito. E tudo quanto pedir ao meu Pai em oração, crendo, vocês o receberão. Aquela figueira está simbolizando Israel infrutífera. Spurgeon, num sermão célebre sobre a figueira murcha, Spurgeon vai dizer, interessante, Jerusalém era como essa figueira no contexto de Cristo. Tinha folhas, mas não tinha o quê? Fruto. Tinha beleza, tinha aparência, mas não tinha vida no altar. E Jesus entra e sabe perfeitamente disso. Amaldiçoa aquela figueira e diz, nunca mais nasça fruto de ti. Mais à frente, a parábola dos 2 filhos. Jesus faz uma comparação de um pai de família que chama um filho, vamos trabalhar na vinha. Ele diz, não vou. Mas arrependido, foi. E o outro, vamos trabalhar na vinha, ele não vai. Jesus usa essa parábola para dizer que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino dos céus
porque creem no caminho da justiça, enquanto os religiosos não creem e não estão entrando no caminho da justiça. Mas à frente a parábola dos lavradores maus. Vou parar um pouquinho aqui na parábola dos lavradores maus. Porque a parábola dos lavradores maus, Jesus vai usar essa parábola para dizer que Israel é uma videira. Uma videira, está lá em Isaías, no capítulo 1. Deus vai fazer uma comparação de Israel com uma videira. Ele constrói um lagar, ele constrói uma torre, uma sebe, ele a cerca, ele a nutre, arrenda a vinha aos lavradores. Existia um contrato nos arrendamentos no Velho Testamento. Um dono de alguma terra, um dono de uma terra, por exemplo, ele podia chamar alguns agricultores, fazia um contrato com eles, eles iam trabalhar na terra, mas no devido tempo, os trabalhadores tinham que dar os frutos do dono da terra. E Jesus faz uma comparação profunda. Ele diz que quando chega o tempo dos frutos que lhe cabem, Deus envia os seus servos. Mas os lavradores são maus. A uns eles matam, a uns eles apedrejam, a outros eles maltratam. Chega um ponto que o dono da vinha manda que é o próprio filho, porque ele é herdeiro. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Vão respeitar o meu filho, mas não respeitam. Pegam o filho amado, arrastam para fora da vinha e matam como um animal imundo. A Jesus chega e diz: quando, pois, vier o dono da vinha, quem fará aqueles lavradores? Os próprios religiosos dizem: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha para outros lavradores que entregarão os frutos no tempo certo. Aí Jesus diz: agora eu entro. Vocês nunca leram a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará reduzido em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Jesus está dizendo aos religiosos da época: o reino vai ser tirado de vocês e vai ser entregue a um povo que vai produzir frutos no tempo certo. E ele diz mais, que essa pedra, que é ele, a rocha eterna, se ela cair sobre alguém, ficará reduzida a pó. E se alguém cair sobre ela, se despedaçará. Mas a igreja está firmada sobre a rocha. A rocha não vai cair sobre a igreja, nem a igreja vai cair sobre a rocha. A igreja está edificada sobre a rocha. Por isso que a igreja produz fruto. Por isso que a igreja é frutífera, porque ela está enxertada na videira verdadeira. Jesus disse lá em João 15: nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto. Igreja tem que ser frutuosa. Igreja tem que gerar fruto digno de arrependimento. João diz: todo machado já está posto sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto, ele vai cortar. Jesus amaldiçoou aquela figueira, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junto os seus pintinhos, debaixo das minhas asas, mas tu não quisestes. Mas eu já tenho um plano. Eu já tenho um povo que vai gerar os respectivos frutos. Jesus vem nessa entoada, transcorrendo e discutindo com essas pessoas. Quando nós chegamos no capítulo 22, está escrito: de novo Jesus lhe falou por parábolas. O tempo todo Jesus está falando por parábolas. Lá em Mateus capítulo 13, os discípulos dizem: Senhor, por que o Senhor fala tanto em parábolas? Porque a vós é dado conhecer o reino dos céus, mas a eles não. Eles ouvem, ficam enfurecidos, mas não creem, não entendem. Parábola é para a igreja. O mundo não entende as parábolas de Deus. O mundo lê, mas discernir, só quem discerne é a igreja. Verso 2: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para quem? Para o seu filho. O tempo todo, meu querido, o tempo todo, igreja santa, Deus jamais vai perder o controle. Perceba que o rei não perde o controle. O rei prepara a festa para o filho. O rei prepara o banquete.
O rei manda chamar, os convidados rejeitam, mas o controle é dele, a festa está preparada, ela não vai deixar de ser cumprida. Está preparada. Os primeiros convidados, nós vamos ver aqui a rejeição, mas o controle é do dono da festa. A veste nupcial é dele. Quem manda arrancar de dentro da sala lá e amarrar de pés e mãos é ele. Todo o controle é dele, ele não perdeu o controle de nada. O mundo pode estar de cabeça para baixo, você que entrou aqui nesta manhã. Até a sua vida pode estar assim, mas Deus está no controle. Até no momento incontrolável da sua vida, Deus é o controle. Tudo pode estar fora de controle, mas o controle é Deus. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Então o reino dos céus é soberania. Semelhança de reino é soberania, é controle absoluto do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. No verso 3, enviou os seus servos a chamar os convidados. Ele envia os seus servos a chamar os convidados. Eu quero dividir essa parábola em 3 momentos. O primeiro convite, o segundo convite, há um intervalo entre o segundo convite, o terceiro convite e uma visita na sala nupcial. Primeiro convite, segundo convite, o intervalo do segundo para o terceiro convite e uma visita à sala nupcial. Os casamentos, alguns casamentos no Velho Testamento, principalmente na cultura judaica, alguns senhores que tinham uma certa condição, alguns pais de noivos, realizavam as cerimônias e as vestes nupciais eram dadas como símbolo de que aquela pessoa que foi chamada recebeu a veste e ela é digna de entrar na festa. Uma festa do Velho Testamento não é uma festa barata, uma festa de casamento. Praticamente uma semana de festa. Um dia de festa já custa caro, imagina uma semana de festa. Em Caná da Galileia, quando Jesus chega, o vinho vai acabar. Jesus, lindo, perfeito e maravilhoso, não envergonha ninguém. Maria diz, o vinho vai acabar. Jesus diz, vem cá. Cadê? Enche essas talhas aí de água. Se transformaram em vinho. Jesus manda tirar um pouco do vinho e levar ao mestre-sala. O mestre-sala leva ao noivo e a festa continua, porque Jesus é o dono da festa. Em Jesus a plenitude da alegria. Ele foi convidado para a festa. A festa não acabou porque ele estava lá. Porque para um judeu, se não há vinho, pastor Velez, a festa acaba. É vergonhoso para a família. Então uma festa de casamento sai caro. Caro. Há um banquete, há vinho, há toda uma preparação. E aqui mais à frente você vai ver onde a noiva entra. Mas preste atenção no verso 3. Enviou os seus servos. Deus sempre teve os seus servos. Deus sempre vai ter o seu remanescente. Deus nunca vai deixar de contar com os seus. Ainda que homens como Elias digam, ficou só eu, Deus diz, ficou não, Elias. Muitos não se dobraram diante de Baal. E eu sei que muitos ainda não se dobraram. Parece que estamos em declínio, mas não estamos. A igreja está firmada sobre a rocha. Ele sustenta os seus. Deus sempre teve os seus profetas. Sempre teve os seus profetas. E havia o primeiro convite, chamado convite inicial. Havia o primeiro convite. E sempre os convidados eram os principais parentes e amigos do noivo e da noiva. Você vai fazer uma festa, nós vamos fazer uma festa como é. Nós chamamos primeiro aqueles mais chegados. Então, o primeiro convite são para os chegados, é para Israel. Quase todos os comentaristas concordam que o primeiro convite e o segundo convite é para Israel. Venha Israel participar do banquete, venha Israel, está tudo preparado. Está tudo preparado. Perceba, meu querido, no verso 3. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Eles não querem vir, Rodolfo. Simplesmente não querem, ignoram. Olhe a partir do verso 4. É o segundo convite, porque havia o primeiro convite inicial e o segundo convite para confirmar. E aí, está confirmado? Está confirmado a festa, vai para a festa. Então, há um segundo convite, enviando ainda outros servos, dizendo, diga aos convidados, eis que já preparei o meu banquete.
E já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para o quê? A festa. Venham para a festa. Meus irmãos, Deus o tempo todo, Deus é paciente, Deus é longano, Deus é benigno, Deus não quer que ninguém se perca. Deus levantou profetas, profeta chorão, Jeremias. Jeremias sofreu, meus irmãos. Jeremias, a própria família não gostava de Jeremias. Deus disse: Jeremias, você não vai ter mulher nem filho, porque vai ser pranto e dor, Jeremias. E Jeremias 45, o próprio assistente de Jeremias, Baruque, diz: meu Deus do céu, Jeremias, eu não aguento mais não, Jeremias. O próprio Baruque. Deus diz: volte lá e diga a Baruque: eu dou a tua vida por despojo, Baruque. Eu estou plantando, eu estou arrancando o que eu plantei, Baruque. Eu estou sacudindo a terra por causa da noiva infiel que é Jerusalém, Baruque. Os profetas só se sustentam, os profetas só ficam de pé por conta do Espírito Santo. A pressão é grande. Você já imaginou uma nação inteira pecando? E de repente você chegar e dizer: ei, eu tenho uma mensagem. Fala. Infidelidade, maldade, ruindade. Se conserta, povo ruim. Meu amigo, vai doer. Só quem sustenta profeta é Deus, porque não é fácil. Jeremias vai para o chicote. Jeremias é amarrado. Jeremias vai para a cisterna. Jeremias é açoitado. Jeremias passa fome. Mas Deus diz: tu não vais morrer, porque eu te sustento. Se não fosse a palavra, ele tinha sido consumido. Vivo. Mas fica de pé, porque Deus assim o sustenta. Deus sempre levantou os seus servos. Deus sempre fez o convite. Perceba que a partir do segundo convite, no verso 5, olha só. Mas os convidados não se importaram. Se for um para o seu campo, o outro para o seu negócio. Aí no versículo 6, complica mais ainda. Outros o quê? Agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Não se iludam, o mundo tem ódio da palavra. O mundo tem nojo da palavra de Deus. O mundo não suporta ouvir a palavra. Porque a palavra de Deus é poder para purificar. É poder para consertar. É poder para endireitar caminhos tortuosos. E Satanás não quer que você pregue a palavra. Os profetas morreram. Muitos apedrejados. Muitos açoitados. Mas Deus dizendo: vem Israel. Vem Israel, vem. Quando Jesus amaldiçoou a figueira é porque não tem mais jeito. Tudo estava debaixo de maldição. Mas calma, igreja. Há um povo preparado e escolhido para produzir frutos. No versículo 7, os comentaristas concordam. Há um lapso entre o segundo convite e o terceiro. O rei ficou furioso no verso 7. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Incendiou a cidade deles. Em 70 depois de Cristo. Tito invade Jerusalém, cerca, o fogo toma conta, o próprio templo cheio de ouro, escorre entre as frestas, entre as fendas das pedras do templo. Muito ouro, pastor André. Romano não podia ver ouro, Romano não pode ver ouro. Arrancaram-se pedras sobre pedras, para se cumprir o que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra. Quando ele amaldiçoou de verdade. Ele diz em Lucas 23, 31, porque se isto se faz no lenho verde, que se fará no seco? Milhares de judeus, mulheres, crianças e idosos foram mortos. Deus age muitas vezes de forma terrível. Temamos ao Todo-Poderoso. Deus é quem manda na vinha, a vinha é dele. O poder e o controle é dele. Ai de quem mexer com o que é dele. Porque ele é quem é o dono. O dono não sou eu, o dono não é pastor André, o dono não é ninguém aqui, o dono é ele. Ele levanta, ele abate, ele tira, ele bota, ele faz como ele quer. Verso 8. Aí ele volta para o terceiro convite. Mas ainda no verso 8. Então disse aos seus servos: a festa está pronta. Perceba que a festa está pronta. Mas os convidados não eram dignos. Eles rejeitaram. Eles não quiseram. Chamei ao arrependimento, não quiseram. Olha o verso 9. Muda-se o foco do convite. O convite sempre será feito.
Deus convida nesta manhã. Vão, pois, aonde? As encruzilhadas dos caminhos, e convide para um banquete todos os que vocês encontrarem. Igreja, convida a igreja. Chama a igreja. Convoca. Deus nos deu uma ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Não temos poder de convencer ninguém, mas viva em santidade e chame, porque o resto é com Todo-Poderoso. Os servos ouvem, o foco muda. Não são mais só os parentes chegados, agora são todos os que vocês encontrarem pelos caminhos e valados. Lá em Lucas 14 ainda fala em becos e valados, ou seja, lugares estreitos, apertados, moradias pequenas, porque em Deus não há acepção de pessoa. O rico e o pobre, o grande e o pequeno, o gordo e o magro, o bonito e o feio, senão também não estaria aqui. Todos são chamados a participar dessa festa. Verso 10. E saindo aqueles servos pelas cidades, reuniram todos os que encontraram, maus e o quê? Bons. Minutinho, meus irmãos, o tempo está passando, um minutinho. Maus e bons. Tem aquela pessoa que você olha e diz, rapaz, que homem bom. Esse homem é tão bom. Paga as contas, respeita a esposa, que homem bom, mas ele não é salvo. Bondade é uma coisa, salvação é outra. Existe aquela pessoa que você olha e diz, mas que homem maligno, que homem mau. Não há maldade tão profunda que não seja consertada. E não há bondade tão perfeita que não precise de conserto. Tanto a maldade quanto a bondade precisam de regeneração. Tanto a maldade quanto a bondade sem Jesus é inferno. Lembra de Cornélio? Era um homem bom, mas teve que ser regenerado. Então só através do convite. Convida teu vizinho bom, mas convida teu vizinho maligno. Convida teu amigo chegado e próximo que te dá presentes, mas convida aquele que te afronta. Porque assim é a natureza do evangelho. É por meio da fé, é por meio da graça, é por meio do convite. Irmãos, chegando para o final dessa mensagem, o negócio vai estreitando, meus irmãos. Como eu já disse, em alguns casamentos só se entrava com identificação. Existe festa que é assim. Os congressos, se eu não me engano, os jovens da IBF ontem estavam com a pulseira. Várias festas, você chega, não é seu nome, meu filho, não tem seu nome aí. Não é de todo jeito. Então, presta atenção no verso 11. Perceba que o rei está no controle. O rei sabe, o rei entende, o rei é perfeito, o rei não vai perder ninguém de vista. Mas quando o rei entrou aonde? Para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem o quê? Que não trazia veste nupcial. Todos os comentaristas vão concordar, inclusive Moody, que eu dei uma pesquisada. Inclusive o comentarista Moody, todos vão concordar que essa veste nupcial é a justiça de Cristo imputada à igreja. Na medida que o foco do convite muda, todos agora estão sendo convidados. Já nasce a noiva, porque no ato da evangelização, a justiça de Cristo é imputada na vida dos que creem. Perceba que o rei chega na sala. Isso é uma parábola, isso é uma comparação. Ele chega na sala, vê um que não traja veste nupcial. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele sejamos feitos justiça de Deus. Nele sejamos feitos justiça de Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, verso 27. Vós que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Se você foi batizado em Cristo, de Cristo você se revestiu. Lucas no capítulo 22, verso 20, Jesus, semelhantemente depois do cálice, da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue que é derramado por vós.
Romanos capítulo 3, no verso 21. Olha só, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Ele justifica o ímpio. Ele faz com que o ímpio se revista de veste nupcial. Ele morreu, ele foi arrastado. Lembra da parábola dos lavadores maus? Ele é arrastado para fora da vinha. Ele é o herdeiro de tudo, se fez maldito, foi arrastado para fora da vinha. Às vezes a gente lê, pastor Velez, a parábola dos lavadores maus, é como se Deus estivesse perdendo o controle. É não, presbítero Tiago. Porque quem envia os servos é o dono. O dono é quem envia, é como se o dono dissesse, pode ir, vá. Ele envia o próprio filho, sabendo que o filho vai morrer, mas ele que envia o filho. E o filho é arrastado e morto lá fora. Mas o filho ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o dono da justiça. Perceba, pode prestar atenção, meus queridos. O tempo não dá, está correndo muito ali. Jeremias capítulo 2, no versículo 2, Deus diz assim a Jeremias: vai e proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto. Deus diz: vai, Jeremias, fala para esse povo. Era como uma noiva que me amava, adornada. No deserto não tinha quase nada, mas ela me amava, Jeremias. No capítulo 3, verso 20, vai engrossando o caldo. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Agora, Israel já é considerada uma mulher adúltera. No capítulo 3, verso 3, já é uma prostituta. Pelo que foram retidas as chuvas copiosas, e não houve chuva tardia, contudo, tens a fonte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Israel vai escalonando, Deus tira Israel do Egito. Deus cuida de Israel, alimenta Israel, mas ela vai virando as costas. Chega ao ponto que se torna uma prostituta. No Novo Testamento você não vai ver a igreja nessa situação. Você vai ver a igreja sendo revestida de Cristo, nutrida por Cristo, mantida por Cristo, porque Ele é a nossa justiça. Estamos sob uma rocha eterna. A antiga aliança, boa, perfeita e agradável, mas os homens invalidaram. Jesus, com seu sangue, inaugura uma nova aliança eterna, firmada na glória. Somos chamados a convidar, o banquete está preparado, a festa está pronta. Projeto missionário vai sair agora. Semeie com autoridade, semeie com graça, chame com amor e com alegria, porque o resto quem faz é o dono da vinha. Estamos fazendo o ID do Senhor. Veste nupcial. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 5, 25, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha e sem mácula, mas santa e irrepreensível, porque Ele nos lava pelo poder da palavra. Ó noiva linda, ó noiva maravilhosa, noiva santa. Apocalipse capítulo 17, no verso 8 e 9, está escrito: alegremos-nos e exultemos, demos-lhes glória, porque a noiva já está pronta, são vindas as bodas do Cordeiro. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, puro e resplandecente. E o linho finíssimo são o quê? Os atos de justiça dos santos. Então Deus está no controle. Jesus é a nossa justiça, Ele garante a veste nupcial. Mas presta atenção, meus queridos. Presta atenção, igreja. Presta atenção, Jesus é o caminho, Ele é o mediador, Ele é a fonte de toda a vida. Mas Jesus faz um alerta também. Para encerrar. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Os rabinos, os bons rabinos, Jesus como rabino dos rabinos, ele lança o ensino,
fala das promessas, mas ele também exorta. O rabino ele tem que exortar. A igreja tem que exortar também, porque se não houver exortação, a carne começa a ganhar força. Então Jesus ele está alertando. Ele está alertando. Você lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes e 5 nécias. As nécias não levam azeite suficiente nas suas vasilhas. As prudentes têm. A hora está passando. Nos casamentos do Antigo Testamento, muitas vezes, o noivo saía em procissão com seus amigos até a casa da noiva. E alguém gritava, aí vem o noivo. E a noiva tinha que sair com a sua lamparina acesa, para que todos vissem a noiva, os presentes da noiva. Porque o amigo do noivo enviava presentes para a noiva. E no dia do casamento ela tinha que estar adornada, bonita, perfeita. E ela com a sua lamparina acesa iluminava o caminho e todos a viam. Todos viam aquela noiva. Perceba que quando se grita perto da meia-noite, aí vem o noivo. 5 estão preparadas e 5 não têm o quê? Azeite. As prudentes dizem, não, vamos dar a vocês, vão comprar. Elas saem a comprar. Quando voltam mais tarde, as preparadas entram e a porta é fechada, presbítero Tchai. Elas batem de fora, Senhor, Senhor, abre-nos. Jesus diz, não as conheço. Portanto, vigie, porque não sabei o dia e nem a hora. O tempo todo o rabino está fazendo promessa, mas também está o quê? Alertando. O tempo todo. Mateus capítulo 7, não pode servir a 2 senhores. Ou ama um ou ama o outro. Ou você serve a Deus ou você serve as riquezas. O tempo todo ele está exortando. Uma das exortações mais profundas com relação a esse texto aqui, eu estudando, Apocalipse capítulo 3. A 5ª igreja, a igreja de Sardes, está escrito assim, ó. Ao anjo à igreja de Sardes, escreva. Assim diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras. Tu diz que está viva, mas na verdade tu estás morta. É Jesus falando para Sardes. Fortalece os que estavam para morrer. Pois eu verifiquei que as tuas obras não são íntegras diante do meu Pai. Guarda o que você ouviu. Guarda. Arrepende-te, senão virei a ti como ladrão e tu não saberás a hora. Aí mais à frente Jesus diz, tenho porém alguns aí em Sardes, poucos, que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo de branco, porque são dignas. Ao vencedor será assim, vestido de branco, e de maneira alguma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu o confessarei diante do meu Pai e dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está visitando Sardes, dizendo, ei, alguns estão para morrer, fortalece. Fortalece os que estão para morrer. Mas existem alguns que ainda não morreram. Vão andar de branco comigo porque são dignos, se separaram do mundo. Então veste nupcial é limpeza, é pureza, é justiça de Cristo imputada na igreja. E eu vou encerrar lendo os últimos versículos. Abram aí, por favor, aí para mim. Isaías 54. Isaías 54. O rei tem o controle. Quando eu digo que o rei tem o controle, meu irmão, saiba. O controle é dele, absoluto. Ele nunca perdeu o controle. Nunca. 4 versículos, meus irmãos. Isaías 54, do verso 5 ao verso 8. Para encerrar, eu passo a palavra ao pastor Velez. Diz assim no verso 5. Porque o seu o quê? O seu Criador é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Versículo 6. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher o quê? Abandonada e de espírito abatido. Como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada, diz o Senhor. Olhe esses 2 últimos versículos, meus irmãos, o 7 e o 8. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornei a acolhê-la. No ímpeto de indignação escondi de você a minha face, por um momento. Mas com o quê? Misericórdia eterna. Me compadeço de você,
diz o seu Redentor. Então Isaías já está profetizando. Por um breve momento Deus esconde seu rosto, mas com misericórdia eterna Ele remiu. Ele é o nosso Redentor. Ele nos tirou da lama. A noiva é arrancada da lama, ela é purificada pela palavra, a palavra dele. Ele é o noivo, ele é o dono da noiva. O próprio Jesus disse lá em João 14: não se turbe o vosso coração. Na casa, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O noivo, na possessão, pegava a noiva e levava para morar onde? Na sua casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar lugar e voltarei para levar vocês para mim mesmo. Que a igreja nesta manhã se firme nas promessas do Senhor. Se firme nas promessas dessa rocha eterna. Mas se você está aqui nesta manhã, ainda não entendeu que precisa de veste nupcial, e as vestes nupciais você só garante em Cristo, porque Ele é quem lava as nossas vestes no seu sangue. Quem tem sede, venha. A noiva e a igreja diz: venha. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida, que é Jesus que está jorrando neste púlpito. Há mais de 100 anos esse púlpito jorra dessa água viva, dizendo: venha beber. Venha purificar suas vestes. Não importa como você entrou aqui, não importa o seu passado, Ele lhe lava completamente. Ele lhe redime, lhe tira de um fosso de lama terrível. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. Alguns já nasceram no berço evangélico, outros vieram totalmente quebrados como eu. Mas o que importa é que a veste nupcial do Senhor Jesus Cristo está pronta. A festa também, o banquete também. A qualquer momento o Senhor Jesus Cristo voltará. Voltará. Grande vai ser a festa. Grande vai ser a festa. Grande vai ser a festa. Enquanto Ele não vem, igreja, convida. Convida. Convida, convida, convida. Vai nas ruas, nos valados, nos guetos. Vai onde mais ninguém quer ir, convida. Porque você foi chamado para convidar. Segundo a graça, bondade e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Posso orar, pastor?